Olá, prezados pais, sejam muito bem-vindos. O nosso objetivo hoje aqui é apresentarmos a vocês o programa bilíngue do Colégio Notre Dame. O programa bilíngue, ele pretende ser uma oportunidade para que o aluno comece a desenvolver, né, de uma forma mais intensa o aprendizado do idioma inglês no nosso colégio. Além do programa do regular, né, em que o aluno já tem uma carga horária bastante significativa, né, no decorrer aí de toda a etapa em que o programa bilíngue é aplicado, o aluno tem então a oportunidade de complementar a sua carga horária, né, com uma aprendizagem mais aprofundada e mais intensa do idioma e no formato que o programa bilíngue se propõe a ser, né, que é um formato que não é simplesmente um momento de aprofundar estudos naturais do idioma, mas sim um momento em que o aluno passa a ter um contato diferente com o idioma, ele passa a ser um usuário, de fato, do idioma. E todo o programa ele está planejado e montado para que a aprendizagem seja o mais natural possível, de modo que ele aprenda o idioma mais ou menos como nós, falantes de português, aprendemos a nossa língua materna. Sejam, portanto, muitíssimo bem-vindos para esse momento. Nós teremos aqui a presença da coordenadora pedagógica, Adriana Siglioni, que fará a apresentação detalhada do programa e, ao final, será possível também fazer o esclarecimento de dúvidas que surgirem no decorrer da exposição. Muitíssimo obrigado e sejam muito bem-vindos para esse momento. Olá, sejam muito bem-vindos à apresentação do programa bilíngue para o Notre Dame Júnior. Hoje, dia 26 de setembro, durante o lançamento da apresentação do programa bilíngue para o Notre Dame Júnior, as dúvidas podem ser enviadas nos comentários até às 20h30, que nós vamos responder em tempo real. Após esse período, estamos aí à disposição por ClassUp, que é a nossa ferramenta de comunicação. Antes da gente começar a falar do programa, propriamente dito, gostaria de fazer com vocês uma reflexão sobre uma frase que o Padre Morrot, fundador da Congregação de Santa Cruz, escreveu lá em 1856 e que é extremamente atual. Ele dizia: nossos alunos estão destinados a viver no negócio e problemas do mundo. Portanto, não deveriam ser formados para viver um tipo de vida que terão que abandonar após deixarem nossa instituição. Eles deveriam ser educados de tal modo a poderem ser, em todos os lugares, o que eles eram na escola. Isso é muito importante e muito significativo para nós aqui no colégio, seja nos currículos, no programa regular, como nos currículos internacionais, né, que o aluno que a gente forma aqui dentro, tanto academicamente como em termos de formação humana, é aquele aluno que vai estar preparado para atuar aí fora na sociedade, depois que ele sair do colégio, como alguém, né, que vai levar aí o melhor para a nossa sociedade. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre o ensino bilíngue. Bom, de uma forma geral, o ensino bilíngue ele tem sido muito difundido hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, muitas escolas bilíngue surgindo, né? E é bom a gente refletir um pouquinho sobre isso. Os mais recentes estudos acadêmicos sobre a aquisição de linguagem, eles comprovam que quanto mais novo o indivíduo, maior a possibilidade de desenvolver uma segunda língua com excelente grau de proficiência. Isso por quê? Porque o aluno, a criança, ela tem uma plasticidade cerebral, né? Os seus neurônios permitem que ele adquira, né, muitos conhecimentos aí. E no caso de uma segunda língua, ele consegue adquirir com um domínio muito próximo ao domínio do nativo, ou seja, com um excelente vocabulário, sem sotaque, esse tipo de coisa, de uma forma mais natural. E como a gente está falando do programa bilíngue para crianças do Notre Dame Júnior, a partir do Infantil 2, é muito importante que a gente tenha essa clareza, né? O aluno, quanto mais cedo ele aprender uma língua, melhor vai ser o seu desempenho nela por toda a vida, né? É claro que é possível aprender uma língua, né, de uma forma competente na adolescência ou na vida adulta. Muitos de nós já passamos por isso. Mas quanto mais novo o aluno começa a aprender uma língua, melhor vai ser o seu desempenho nela.
E também existem muitos benefícios cognitivos, né, que vai potencializar aprendizagens ao longo da vida. Então, existem muitos estudos aí da neurociência que vêm mostrando isso. Um aluno bilíngue é um aluno que acaba tendo mais foco, né, uma capacidade maior de manter a concentração, né, em determinadas atividades, sem essa questão, né, de distrações, né? É um aluno que consegue reter melhor a memória temporariamente, né, enquanto ele está realizando alguma tarefa. E uma flexibilidade, né, a capacidade de pensar de modo mais criativo, né, uma capacidade de adaptação muito melhor. Né? O aluno consegue aí uma facilidade, né, em lidar aí com situações que exijam atenções múltiplas desse aluno. Tá? Isso está entre os benefícios do aluno ser bilíngue, estudar uma língua desde cedo. Existem também benefícios socioemocionais e culturais, né? Ou seja, o aluno bilíngue ele passa a ter uma melhor convivência com o outro, né? Ele passa a ter mais segurança, o que implica em mais tolerância e mais respeito pelo diferente, né? São indivíduos que acabam ficando multiculturais, porque a aprendizagem da língua traz junto com ela toda a questão cultural, toda a cultura que vem junto com a língua. E isso forma um aluno, né, uma pessoa com mais abertura, mais amplitude aí de pensamento para atuar no mundo. O cérebro da criança, ele é preparado para a aprendizagem, um aprendizado intenso, né, que vai ocorrer durante a infância. Então, uma dúvida que surge muito é: mas eu vou colocar o meu filho tão pequenininho, tão novo para fazer o bilíngue, isso não vai sobrecarregá-lo com tantas outras aprendizagens que ele está tendo que desenvolver aí na infância? Pelo contrário. Tá? Não existe essa sobrecarga cognitiva. Tá? No caso das crianças, só existem benefícios, né, em estimulá-los cada vez mais, porque é nessa faixa etária que eles estão aí com essa janela de aprendizagem, né, mais ampla. Eles conseguem aprender e reter informações com muito mais facilidade e de uma maneira muito mais duradoura. Uma outra questão também que muitas famílias perguntam é: será que ele não vai confundir inglês com português? Será que não vai atrapalhar o processo de alfabetização do meu filho? Também não acontece isso. Tá? O cérebro da criança, por estar preparado para múltiplas aprendizagens, consegue separar uma língua da outra. Isso vai acontecendo, né, dentro do cérebro, o aluno vai percebendo essas diferenças. Né? Um processo não atrapalha o outro, os processos se complementam. Né? A aprendizagem, o letramento, né, ele vai acontecer tanto numa língua como na outra. Né? Então, assim, não há esse risco. Né? Claro, o aluno às vezes vai falar em português e inglês, ele vai falar uma frase usando algumas palavras em português e talvez alguma palavra em inglês, porque ele está internalizando aquele vocabulário, aquilo está ficando confortável para ele. E de tão natural, às vezes, ao invés de falar uma palavra em português, ele fala a palavra em inglês que ele está trabalhando aqui com a gente. Tá? Mas isso é perfeitamente natural e não traz nenhum prejuízo. E para aprender uma língua estrangeira é necessário tempo, dedicação e uma metodologia adequada. Né? Assim como aconteceu quando nós aprendemos a falar em língua portuguesa, até a escrever, que demora mais tempo. Numa língua estrangeira é a mesma coisa, né? Vai levar um tempo. Então, isso é importante para que a gente não tenha também expectativas de que o aluno, porque começou o bilíngue, em pouco tempo ele vai estar falando tudo em inglês. Né? Não é dessa forma que ocorre a aprendizagem. Né? O aluno vai se soltando conforme ele vai aprendendo, conforme ele vai passando mais tempo exposto àquela língua. E cada criança tem o seu tempo. Claro que existe uma expectativa, né? Mas cada criança tem o seu tempo. Às vezes um irmão aprende mais rapidamente que o outro, começa a se soltar mais rapidamente que o outro. Então não há uma receita, né, que todos vão falar, né, da mesma forma naquela idade, naquele momento. A fluência, ela vai sendo aprimorada, né, conforme o aluno vai sendo exposto, né, a situações de uso e de comunicação na língua, tá?
Por isso é muito importante trabalharmos a língua dentro de um contexto, né? É a forma como a gente trabalha o nosso bilíngue aqui. O aluno fica dentro de um contexto em que a língua inglesa é natural, né? E aí ele vai se comunicando, tá? Outro aspecto é a participação da família. É importante que a família valorize aquilo que o aluno está aprendendo, né? Valorize a autoestima do aluno por qualquer coisa que ele traga na língua, na segunda língua, né? É importante não haver cobranças, né? Até como uma forma, né? Às vezes positiva, a família pergunta, né? O que você aprendeu hoje de inglês? E o aluno às vezes fica meio retraído, não consegue falar, né? Ou vai viajar, vai para algum lugar, fala, ai, como é que fala tal coisa, né? Faça o pedido do restaurante, né? O aluno precisa estar pronto e ele precisa se sentir confortável para isso. Então, muitas vezes aqui na escola a gente percebe que ele fala nas aulas, ele está feliz, ele está bem, né? Mas muitas vezes, quando há uma cobrança externa, ele acaba travando. Isso também faz parte de um processo natural, né? E a família pode ajudar criando situações ou levando, né, para o aluno uma exposição também em língua inglesa, seja através de música, né, seja oferecendo material em inglês para ele, livros, até alguns joguinhos online, músicas, rimas, né? Como eu falei, é importante que o aluno se sinta confortável para conseguir produzir na língua, tá? Aqui no Notre Dame Júnior, o nosso ensino bilíngue ele tem uma proposta diferenciada, né, em que o aluno vai, de acordo com a faixa etária, aprendendo naturalmente, através de atividades lúdicas, dinâmicas e envolventes que vão estimular o aluno a explorar e a querer conhecer cada vez mais o idioma. Ele vai sendo, né, incentivado a falar na língua através dessas atividades que são feitas. E muito importante, o idioma, né, é uma ferramenta de comunicação. Eles vão aprender o inglês à medida que vão fazendo outras atividades, aprendendo outros conteúdos. A gente não vai trabalhar a língua pela língua. E o ambiente de sala de aula é um ambiente em que o aluno tem segurança para falar, né? As professoras criam um ambiente em que ele não tenha medo de falar errado, ele não vai ser corrigido bruscamente, tá? E isso também é importante que o aluno comece cedo, porque quanto mais cedo ele começa, menos inibição de falar ele vai ter, menos inibição de se expor. Então, é a forma como a gente procura trabalhar aqui. No nosso programa bilíngue no Notre Dame Júnior, nós trabalhamos com uma abordagem que é chamada de CLIO, que é uma sigla para Content and Language Integrated Learning. Significa aprendizagem de conteúdo e de língua simultaneamente. Ou seja, nós não trabalhamos o inglês pelo inglês, nós não damos aulas de inglês, mas nós vamos trabalhar alguns conteúdos, né? E conteúdos de ciências, vou explicar melhor já já, e aí, a partir disso, o aluno vai desenvolvendo o inglês. Temos livros didáticos também no Infantil 4 e 5, mas os livros didáticos são complementares, né? Não é só livro que a gente usa muitos outros materiais também. Além de toda a infraestrutura do colégio. Podemos usar o campão, saímos bastante com os alunos, o campinho, as quadras, os parques, né? E para que os alunos também tenham esses momentos externos aí, né? Que são atividades mais dinâmicas. Importante também que aqui no colégio o aluno é único, então a orientação educacional do Júnior também acompanha os nossos alunos do bilíngue, né, questões familiares ou questões de conflito, ou qualquer coisa que aconteça que é trazido pela família para a orientação educacional, também é passado para nós do bilíngue. Além dos valores de Santa Cruz, que trabalhamos em todos os programas do Notre Dame.
Existe uma rotina para os alunos do bilíngue também, em que a gente começa as aulas sempre com rodas de conversa, os alunos sentados no chão, em forma de roda, com a professora, conversando, né, sobre as atividades que eles vão fazer naquele dia, se é aniversário de alguém, se tem alguma data comemorativa. Então, é um momento de descontração inicial que faz um gancho aí para o início da aula. Também trabalhamos muito com contação de histórias, jogos, músicas, né, muitas músicas infantis próprias da língua inglesa, né, teatros, fantoches temos também, alguns experimentos científicos, né. Bem inicialmente, os alunos começam a olhar, né, determinados objetos, determinadas situações, formular algumas hipóteses e testar e ter conclusões. Linguagem corporal, principalmente pela faixa etária, é muito utilizado, então muitas vezes o aluno não sabe a palavra, né, ou mesmo para guardar, né, aquele vocabulário, utilizamos bastante a linguagem corporal com eles, e a língua sempre usada de forma significativa, né? A aula, ela tem um contexto e a gente não faz o ensino da língua pela língua. Na nossa grade curricular temos então aulas de language, que língua, aula de inglês, aulas de ciências, de valores, values e de tecnologia, tudo isso em inglês. Além disso, desenvolvemos também, né, de acordo com todas as nossas atividades, temos um planejamento que inclui o desenvolvimento de habilidades essenciais para o aluno do século XXI, como, por exemplo, a colaboração, o trabalho colaborativo é muito importante, né, saber trabalhar em grupo, saber trabalhar, né, de forma cooperativa, todas as habilidades de comunicação, né, como se expressar aí com clareza, criatividade, imaginação, né, buscando aí inovação, formas diferentes de resolver questões. Aqui, por exemplo, a gente tem uma aula de ciências em que os alunos tinham, né, que através de uma rampa jogar determinados objetos, né, e imaginar o que ia acontecer com eles. Aulas de tecnologia também, né, brincadeiras, mas com o uso do inglês, tá? Pensamento crítico, raciocínio lógico, resolução de problemas, tudo isso adaptado à faixa etária, é claro, mas os alunos também vão desenvolvendo. Temos aí um exemplo também do Lego Education, é uma das ferramentas que a gente usa para fazer as nossas aulas de inglês. Toda a questão da flexibilidade, adaptabilidade, capacidade, de lidar com situações diferentes, não planejadas, essas habilidades sociais, né, culturais que nós já falamos também. Todas essas fotos são fotos, tiradas em aulas e como vocês podem acompanhar, são atividades bem diferenciadas, bem lúdicas, bem motivadoras. Aqui também, né, as crianças, trabalhando ali, né, sujando as mãos, trabalhando, bem manualmente também a gente trabalha com eles, né. Aí temos o Monkey, que é um dos mascotes, do programa, né, os alunos brincando com ele. E sobre o material? Bom, no Infantil 2 e no Infantil 3, nós não usamos nenhum livro, né, nenhum material, a não ser livros de leitura, que a gente faz rodas de conversa com eles, e sim projetos que são produzidos pelas professoras, pela própria equipe pedagógica, e que, ao final, né, do semestre, eles vão para casa para que as famílias possam conhecer o que foi desenvolvido nas aulas. No Infantil 4 e no Infantil 5, nós já usamos livros. Então, no 4, a gente usa o volume 1 do Mouse and Me, que é um livro de linguagem, e também já começamos com um livrinho de ciências, que é o Little Scientists, que traz propostas de experimentos, né? Não tem nada escrito, mas traz aí propostas de experimentos. Se afunda ou flutua, né? Se os objetos afundam ou flutuam, se deslizam rapidamente na rampa ou não, né? E assim, esse tipo de experimento. No Infantil 5 é o mesmo material, só que um nível acima, né? O livro Mouse and Me é o volume 2 e o Little Scientists é o A. Tá?
mesma proposta. Tecnologia, temos várias ferramentas. Temos o Osmo, que é como se fosse um iPad, e ele traz aí diversos jogos, né? Os programas eles se comunicam com os alunos em inglês. Temos o Dash, que é um sucesso, um robozinho e que fala inglês também, e ele se movimenta de acordo com a proposta que o aluno vai fazendo no iPad. Então, é um início à linguagem de programação, também bastante divertido. O Lego, o Tactile Doctor, que são instrumentos né, de medicina, que também todos interativos, né, e apropriados para as crianças nessa faixa etária. Temos aqui alguns momentos dos alunos trabalhando, né? O dash ali na segunda foto, ele tinha que ser programado para ir reto, né, em frente até derrubar ali o pin de boliche. Storytelling, contação de histórias, temos uma boa biblioteca com livros originais em inglês, cada sala tem a sua bibliotequinha, que vai sendo, né, mudada constantemente, então tem livros, né, para as diferentes faixas etárias, livros que têm poucas palavras escritas, e assim eles vão também se apropriando, né, de histórias em língua inglesa, como forma de naturalizar o uso da língua e despertar o gosto pela leitura. Aqui também temos outras atividades aí que os alunos, né? A aluna tinha que se olhar no espelho e se desenhar, depois identificar as partes do rosto, né? Temos várias atividades diferentes. Aqui temos as barracas, usamos para várias atividades, inclusive para contação de histórias, né? Eles entram, fazemos o momento de contação de histórias. Os espaços de sala de aula são salas de aula adequadas ao programa bilíngue, temos aí 2 salas próprias para o bilíngue, né, que a comunicação visual está em inglês, o mobiliário é todo próprio para as crianças dessa faixa etária e não fica disposto da forma tradicional, não fazemos fileiras, fazemos aí os círculos, né, essas carteiras em forma de colmeia. Tudo isso é um ambiente que favorece o acolhimento, a integração, para que os alunos se sintam confortáveis e não fiquem prestando atenção se eles estão falando inglês, se eles estão falando direito, para que a língua ocorra de forma natural. Aulas em espaços externos, várias aulas em espaços externos. Aqui a gente tem uma aluna brincando de amarelinha em inglês, ali também, né, uma outra brincadeira externamente. Um circle time, que é a forma como a gente começa as aulas. Aulas de language, que eles também, né, têm que se comunicar falando inglês. Vários tipos de atividades. Aulas de ciências, né, em que eles fazem aí alguns experimentos iniciais. Atividades externas, das mais variadas. Usamos o parque também com eles, a mini cidade. E trabalhamos eventos especiais, celebrações de países de língua inglesa. Então, por exemplo, 4 de julho é uma data bastante celebrada nos Estados Unidos, a data, né, da independência americana. Então, nós trazemos essa celebração para os nossos alunos, né, contamos para eles o que é, como se comemora isso lá, né, e outras como o dia de St. Patrick's, dia de São Patrício, em que a cor, né, é o verde, além de outros símbolos. Fazemos Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, tudo em inglês, trazendo a cultura para os alunos também. Aqui eles estão no parque, fazendo atividades, mais uma foto ali de 4 de julho, sala de aula, a própria minicidade. Então, assim, o grande diferencial é esse, é a forma de abordar a língua com eles, que é de forma natural. Fazemos reuniões com as famílias, uma vez por trimestre,
né? As professoras da turma, né, se fazem reuniões com as famílias, apresentam a FOA, que é a ficha de observação do aluno, assim como no regular, e aí a professora conta para a família como é que está o desempenho do aluno, né, como é que ele se desenvolveu naquelas habilidades que eram propostas, tudo isso para que as famílias possam, né, acompanhar o progresso dos seus filhos, tá certo? Os horários. Horários do bilíngue. Então, o Infantil 2, nós temos aulas às segundas e quartas-feiras, as turmas só no período da tarde. O bilíngue é à tarde, ou seja, para as turmas que fazem o regular no período da manhã, tá? Das 14h30 às 16h. E a carga horária são 2 aulas de 45 minutos de linguagem e 2 aulas de ciências e tecnologia. O Infantil 3 é no mesmo horário e também só para as turmas que fazem o regular de manhã, mas é às terças e quintas-feiras, aí também 2 vezes por semana. O Infantil 4 pode ser para as turmas que fazem o regular de manhã ou à tarde, tá? Terças, quintas e sextas-feiras, né, das 14h30 às 16h, ou de manhã, das 9h30 às 11h, tá? Também temos aí a carga horária de 6 aulas por semana. E o Infantil 5 da mesma forma, só que às segundas, quartas e sextas. Também com turmas de manhã e turmas no período da tarde. Bom, as matrículas elas vão ser abertas no colégio a partir de outubro, tá? E as informações detalhadas vão para as famílias por CLESAP através de uma circular que a direção vai enviar em breve, com todas as informações da matrícula, tanto do regular como dos extracurriculares, incluindo os currículos internacionais, certo? Todas as dúvidas estão ali. E nós continuamos aqui, né, para dúvidas e mais informações. Se precisarem, por favor, enviar CLESAP para os currículos internacionais, que nós teremos o maior prazer em responder, ok? Esperamos que vocês tenham gostado, venham conhecer o nosso programa, esperamos estar juntos aí em 2025. Muito obrigada.